Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de matemática e aula de português. Na nossa aulinha de matemática, nós iremos aprender a revisar um pouquinho sobre medidas. Nós já estudamos isso antes, agora a tia vai explicar mais um pouquinho para vocês. Abram o livro de matemática de vocês na página 164 e acompanhem juntamente com o tia Lene. Pega o livro e acompanha para vocês não ficarem com dúvida. Vamos lá. No primeiro balãozinho, tem uma conversa entre um paciente e um médico. O médico disse ao paciente: você deve beber pelo menos 3 litros de água ao dia. Quando o médico disse 3 litros de água, ele usou a medida de capacidade. Na medida de capacidade, nós usamos o litro e usamos o mililitro, que é a ml. Então, 3 litros, medida de capacidade. Uau, fiquei 10 centímetros mais alta. 10 centímetros é medida de comprimento. No outro balãozinho, legal, fiz 20 voltas em apenas 10 minutos e 30 segundos. 10 minutos e 30 segundos está indicando o tempo que a pessoa fez as 20 voltas. Então, medida de tempo. Meu Deus, estou 20 minutos atrasada. 20 minutos também está indicando o tempo que ela está atrasada. Então, medida de tempo. O centro fica a 15 quilômetros seguindo em frente. Quilômetro, 15 quilômetros, medida de comprimento. A medida de comprimento, ela pode ser medida em quilômetro, que é uma distância maior, para você medir a distância da sua casa até a escola, de uma cidade na outra, de um bairro no outro, a distância de um estado para o outro, de um país para o outro. Nós usamos a medida de comprimento, quilômetro. Nós temos também a medida de comprimento que nós chamamos de metro. O metro é usado para medir a altura de uma pessoa, o comprimento de uma mesa, a altura de um poste, a altura de uma árvore, a altura de uma casa, para medir a sala de aula de vocês. Isso nós usamos a medida de comprimento metro. E temos também o centímetro, que é a medida menor, que nós utilizamos a régua. Por exemplo, para saber quanto centímetro tem o livro, quanto centímetro tem o seu celular, quanto centímetro tem a perninha do óculos de tia Lene. Aí usamos a régua, medida de comprimento também centímetro. E tem, acho que está fazendo 30 graus, que é a medida de temperatura, que é utilizada para medir a temperatura do ambiente ou a temperatura do corpo. Página 165. Em nossas atividades diárias, usamos várias formas para medir o tempo. Massa, a medida de massa é aquela que mede o peso da pessoa, o peso de um objeto. A temperatura, que é para medir a temperatura do corpo ou a temperatura do ambiente, e o tamanho, que é a medida de comprimento. Na primeira figura, nós temos o relógio. O relógio é que mede o tempo. O relógio, ele mede o tempo, que é hora, minuto, segundo. Observe, na nossa aulinha de história, Chalene já pegou o reloginho e explicou para vocês como ele é usado. Nesse relógio aqui, vocês observam que nós temos 3 ponteiros. Esses ponteiros, esse aqui, o ponteiro que não para, ele roda sem parar, vocês observam, ó. Ele não para, indica o segundo. Um segundo tem 60, indica o segundo, desculpa. Temos também esse menorzinho que indica a hora. E temos o maior que indica o minuto. Então, o tempo ele é dividido em segundo, minuto e hora. Uma hora, ela tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Em um minuto tem 60 segundos. E um dia tem 24 horas. Então, o dia tem 24 horas. Um minuto, uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60
segundos. Hoje em dia, para medir o tempo, é utilizado mais, o instrumento mais usado é o relógio. Temos o termômetro. O termômetro é que mede a temperatura. Essa temperatura do ambiente, como está o clima hoje? Qual a temperatura do clima de hoje? Qual é a temperatura do meu corpo? Quando vocês estão com febre, vocês estão doentinhos, a mamãe não coloca o termômetro em vocês para ver a temperatura de vocês. Então, é a medida de temperatura. Temos a balança que mede a massa, que mede o peso. Se eu vou comprar alguma coisa, eu peso na balança, o tomate, a maçã. Então, eu quero 1 quilo de maçã, então vou usar a balança. Então, o instrumento de medida mais utilizado para medida de massa é a balança, para saber quantos quilos eu estou pesando. E a fita métrica, que se mede o comprimento. Não é só usada a fita métrica, tem outros instrumentos de medida para medir o comprimento, como o quilômetro. Quando eu quero saber quantos quilômetros é da minha casa até a escola. Num carro mesmo tem, e aí é um instrumento que mede a quilometragem. E tem a fita métrica, tem a régua, que também é uma medida, um instrumento usado para medir o comprimento. Vamos para a página 169, onde fala de medida de tempo. Ora, leia o poema. Que horas são? Então vamos aprender a dizer que horas são. E o ponteiro que falta? Quanto o ponteiro pequeno para o número aponta, ele indica a hora exata, não precisa fazer conta. Relógio é um instrumento que utilizamos para medir o tempo, mas nem sempre foi assim. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, o homem utilizava o sol e também a ampulheta como forma de medir o tempo. Na nossa aulinha de história, a Tia Lene explicou sobre o relógio de sol e sobre a ampulheta. Vocês estão vendo aí a figura dos dois. Antigamente, quando não tinha o relógio que nós temos hoje, o relógio digital, era usado o quê? O relógio solar e a ampulheta para medir o tempo. E outros instrumentos, como te explicou lá na aula de história. Página 167. Nos dias atuais, existe grandes variedades de relógios de ponteiro, relógio digital, com alarme, com número, sem número, de pulso, de parede e entre outros. Todos esses que vocês estão vendo aqui são relógios que são usados para medir o tempo. O relógio possui 3 ponteiros. O ponteiro menor é o que marca as horas. Foi o que Tia Lene explicou. 1 hora tem 60 minutos. O ponteiro maior marca os minutos. 1 minuto tem 60 segundos. E o terceiro ponteiro marca os segundos. Aqui nós temos um relógio, como a tia já explicou para vocês. Nós temos esse ponteiro aqui que indica o segundo, esse indica a hora e esse indica os minutos. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. E um dia tem 24 horas. Na página 168, tem uma atividade que tia colocou na planilha, mas tia foi analisar essa atividade e é uma atividade que ela não está muito fácil, ela está difícil. Eu acredito que para vocês não irão conseguir responder. Então, vocês deixam essa atividade sem fazer, porque não está de acordo com o que tia acabou de explicar para vocês. Ela é mais complicada. Vocês não irão responder a atividade da página 168. Vocês irão responder a atividade da página 169, 170 e mais uma atividade que tia vai mandar em anexo para vocês copiarem e responderem no caderninho de matemática de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Vamos para a nossa aulinha de português. Na nossa aula de português, vocês abram o livro de vocês, na página 151. Nós vamos estudar grau do substantivo, que é o grau normal do substantivo, o aumentativo e o diminutivo. Cuidado, porquinho. Maria Célia Bueno. Porquinho, porco, porcão, porque vive focinhando, com o focinho no chão, come casca de laranja, come resto de comida, rói
o sabugo de milho, vai só enchendo a barriga. Porquinho, porco, porcão, vai ficando tão redondo que lhe passam um facão. Observe, aqui nós temos o porco no grau normal, porco no aumentativo e temos porco no diminutivo. O que é o grau aumentativo? É quando aumenta. E no diminutivo indica o substantivo menor. Por exemplo, sala. Sala está no grau normal. No aumentativo vai ficar salão, que é uma sala grande. No diminutivo, salinha, que é uma sala pequena. Livro, no grau normal, substantivo, livro. Se é um livro, no aumentativo, livrão. No diminutivo, livrinho. Tia trouxe aqui algumas palavrinhas no grau normal, no aumentativo e no diminutivo. Vamos lá. Rapaz, no grau normal, rapaz. No aumentativo, rapagão. Não é rapazão, é rapagão. E no diminutivo, rapazinho. Nariz, no substantivo, normal. No aumentativo, narigão, não é também narizão, é narigão. E no diminutivo, narizinho. Mesa, grau normal. Mesão, no grau do aumentativo. E mesinha, no diminutivo. Muro, no grau normal, substantivo, muro. Aumentativo, muralha, não é murão, é muralha. E no diminutivo, murinho. Página 152. O substantivo muda para indicar a variação de tamanho. São dois os graus do substantivo, que é o grau diminutivo e o grau aumentativo. Grau diminutivo indica um tamanho menor que o tamanho normal. Por exemplo, tamanho normal, cachorro. Se eu for escrever no diminutivo, eu vou colocar cachorrinho. Grau aumentativo indica um tamanho maior que o tamanho normal. Casa é normal, casarão no grau do aumentativo. Então, casa, normal, substantivo normal, casarão no aumentativo e casinha no diminutivo. Conheça o diminutivo e o aumentativo de algumas palavras. Aí, aqui nesse quadro, vocês têm algumas palavras que estão no grau normal, nós temos no diminutivo e temos no aumentativo. Respondam a atividade do livro de vocês, da página 153, 154, 155 e 156. Terminando de responder, tira foto e manda para a tia. Beijos e até a nossa próxima aula.